Bem, é um prazer estar com vocês. Eu vou aqui gravar mais um pedacinho, já coisa que eu já falei, né? Vou repetindo, sempre de modo diferente, porque se fosse fazer um vídeo tentando explicar do modo que vejo, leva mais de 5 horas um vídeo. Esse é que é o problema, é complicado. Aí eu acabo embolando tudo para me, né? Tem que separar e tal, aí embola tudo. Mas vamos fazer o seguinte. Muitos estudados dizem que a história é mito no termo de mentira. Outros falam que é mito no termo de ser textos, né? Então, eu trato tudo como uma história igual minha avó contava para mim. É só uma história que você deve aproveitar, né? Alguma coisa que serve. Se você tiver juízo, se não tem juízo, o cara acaba criando um monte de besteira. Igual a história que eu contei, que minha avó, né, contou, foi no vídeo aí que eu fiz aí, mês passado. E então, fala de capetinho, eu tinha que criar. Eu fiz o vídeo mostrando como é que a gente cria as coisas. Né? Como? Você ouvindo a história, você cria. Porque tem lance inexplicável que não está explicado e você cria em cima disso aí. Não tem problema nenhum. A história criando em cima da história para explicar a história. Mas no sentido que você está vendo, é lógico. O sentido o cara escreveu, mas tem muita coisa lá que. Por exemplo, eu sempre falo na história do Jardim do Éden, né? Então, lá é o seguinte, tem outra história, né? De Adão. Esse é que é o problema. E essa da Bíblia ela é um pouco diferente da outra. Mas o problema, às vezes a pessoa diz, você tem que ver a intenção do escritor. Ninguém consegue ver a intenção mental de ninguém. Você tem que ver a intenção das palavras. É a minha opinião. Como ela está sendo montada, bem, em português está do jeito que eu vejo em português, então eu vou falar. Eu não quero saber se é original, para mim vai ser uma história. Não é isso? Então, aí diz, isso tudo é bobagem, mas eu vejo é mito e tal, que é mentira e não sei o que, mas acontece que é história, mas não passa no teste pelo que eu tenho visto. Os estudados não passam no teste. É porque é uma história, tudo bem. Aí, mas tem que ver a intenção do escritor, ele não olha para a intenção do escritor. O escritor escreve que brotou a árvore da vida no centro do jardim. Quem chega primeiro ocupou meio centro, não é isso? E outra coisa, o sentido tem que ser dentro. Por quê? Porque se você está por fora de uma esfera, vamos supor que a Terra é redonda, você está pisando nela. Onde é o meio? Por sobre ela, em lugar nenhum é o meio, não é isso? O meio tem que ser dentro. Então, a história ela é mental e vai para a mente. Só a mente que da vida entende das palavras dadas da vida. E a material entende das coisas materiais. Com certeza, Paulo não escreveu errado. Esse que é o problema. Então, o que acontece? Se entrou ali, brotou a árvore da vida no meio, o meio não pode estar na superfície, então está se falando mentalmente. Depois se fala da árvore da ciência, então está se falando de uma consciência, não é isso? Então aí estão sem duas consciências. A da vida, que essa árvore é como se fosse um ser. A da vida e a do material. Ora, aí o escrito, como é que os estudados, fala isso tudo é besteira, mas ele não presta atenção, ele está prestando atenção politicamente ou de outra forma, tudo bem. Não vai estar errado porque ele está olhando do modo que ele vê. Agora vamos ver do modo que eu vejo. Entendeu? A atenção que eu coloco para ver as coisas. Vamos lá. Eu estou de acordo, eu gosto da vida, estou de acordo com ela. Reconheço que eu sem vida jamais eu poderia viver, nem como corpo, nem como consciência. Não é isso? Então, a vida é o Deus que eu falo. Então, esse é o problema. Então vamos lá.
Se a árvore da vida está no centro, no meio do jardim, não pode ser aqui fora, porque no redondo, você em cima de uma bola, não existe meio, uma superfície, não é isso? E o escritor vai colocar a árvore da ciência, do bem e do mal. Ciência é consciência. Então o que ele quer dizer é que a vida tem que estar no centro da consciência. Então vamos ver se está no centro da consciência dos estudados, que faz a crítica do povo da fé, que não olha, não olha para coisa nenhuma e nem tem estudo. É igual a mim, eu também não tenho. Eu só tenho visão. E me baseio em um ponto. Qual? A vida. Então vamos lá. Aí, tudo bem. Forma um homem, ó, do pó. Forma um homem do pó. Ok. Ele é formado morto, né? Eu já falei isso. Corpo morto, mente, mas tudo morto. Ganha vida ali. Um sopro da vida. Da vida, então, não é dele, não é sopro do homem. Sopro é da vida. O fôlego é da vida. Então a vida tem que estar no centro dele, é fazendo isso funcionar para ele respirar, não é isso? Então vamos botar assim. Aí o sábio, não, mas tem que ver a intenção do escritor. Não, eu estou vendo aqui o que eu vejo e está escrito pelo escritor, o mesmo escritor, vamos lá. Isso é que é o problema. Cada um está andando num caminho, eu estou andando nesse caminho aí, vamos lá. Aí o escritor aparece com Adão. Adão não é o homem. Ele ali formou o homem, deu fôlego, mas não deu nome. Agora é que o escritor aproveita a história de Adão, vai botar o Adão aí para mostrar quem é Adão. Vamos lá então. Mostrar o que é a vida. É como se mostrar o que é essa árvore no centro. Tá entendendo? Vamos botar que a árvore da vida ali era o Adão, vamos botar aí. O jardim é a consciência do homem, vamos botar assim. Entendeu? Então tá legal, vamos ver. E outra coisa, o Senhor que está sobre a vida é o material. A vida é serve, é escrava. Então, o Adão sendo a vida, ele é escravo do homem. Mas antes, o que o escritor quer dizer é que as duas coisas estavam juntas, perfeitamente, bem casado. Adão falava, que no caso a vida falava, está no centro da consciência do homem, e o homem ouvia. Ele procedia conforme a vida. É mais ou menos por aí. Aí o que acontece? Aí o Adão, que é o que está sentado na consciência do homem, dá nome a todos os animais, ó. É as consciências vivas que todo mundo fala, pensa, tudo é a consciência viva. O material não vê o que a história diz. Aí o cara, mas tem que entender o sentido do que é, o que é que o escritor está passando. Mas aí não está mais do que claro isso aí, quem olha para esse lado, né? Então eu estou olhando para esse lado. Quem olhou para o outro vai ver politicamente. Tal. Eu estou vendo desse lado, então vamos ver. Deu nome a todos os animais. Mas não encontrava para o homem. Aí que está o problema. Se você não encontra algo para seu filho, você é o filho? Se Adão não encontrou algo para o homem, Adão é o homem? Bem, então tem que acordar. Eu, na minha opinião, o sábio é sábio estudado, não é sábio por conta própria. Não é sábio pela sua própria natureza, entendeu? E da vida em si. Não é. Então é por isso que vai ter esses problemas todos. O da fé, pelo menos, dá sinal de vida. Por quê? Porque ele tem fé. Ele não quer saber, ele crê num Deus que realmente fez tudo. É possível fazer um homem. O homem alto não pôde se construir. Essa é a verdade. E nem um pai de família, o casal, pode fazer um filho. Eles contribuem, mas não pode fazer, não sabe fazer carne, não sabe fazer osso, não sabe fazer sangue, não sabe fazer nada. Aí o sábio vai dizer, mas é a célula que faz. Ué, está morta a célula? Mas é coisa... rapaz, nada acontece assim, sem não ter uma sabedoria ou alguma coisa, não adianta. Entendeu? Então vamos lá. Então Adão, no caso deu o nome animal, não é o homem. É o homem, não. E esqueceram onde está a árvore da vida? A árvore da vida está no centro do jardim. Tem que saber que se é aqui fora, em cima aqui não tem centro. Se a esfera é uma esfera, não tem centro na superfície, não é isso? Se tem uma árvore da ciência, a ciência tem que ser uma consciência também, está dentro. Então o escritor está se referindo no ser humano, dentro. Vamos ver então,
Ele quer ver então o seguinte: quem é que está com a vida sentada no centro da consciência? Qual consciência que está ativa? A material, de onde de dentro só sai o que eles, né, pesquisaram e diz, só sai do teto, sai não sei o que e tal. É o carnal. Mas só tem um problema: quem colhe é a vida. Não adianta. Sem a vida, a consciência material não faz coisa alguma. Então quem fala, quem pensa, quem tudo, quem usa a máquina é a consciência viva. E não julga o material, faz viver desde o dia que nasce, igual Paulo falou. O homem está debaixo de lei desde o dia que nasce até o último dia. Ele se refere à vida. Entendeu? Um bebê pode entender de lei? Não. Então, qual é a lei? Depois ele muda para a lei do homem, que é onde a mulher está sujeita à lei do marido. Então entenda a escritura. Paulo não era um cara de bobeira, não. Tá legal? Então vamos lá, voltar ao assunto. É porque um assunto puxa o outro. Então tá certo, a árvore da vida está lá no centro. Deus dá a ordem. Vamos ver a ordem que é dada? É dada ao homem. Não está dizendo que deu ordem a Adão. Ó, deu ao homem. Ordem ao homem. Adão você já sabe que não é o homem, e sim a consciência que faz viver, no caso, o homem, e dá tudo ao homem. O homem não pode se separar dela. Se o homem se separa dela, é como está morto. Se separa da vida em si. Vai ter inteligência, porque é a vida que vai dar tudo, vai dar da morte do morto, como editor das árvores livremente. Ó, seu escritor. Vai começar o teste. Menos a da ciência. Ele não falou aqui, menos a do meio, falou? Não. Isso você tem que guardar. E ele falou árvore do meio, de jeito nenhum, nem falou vida, não é isso? Se ele falou pode tocar em todas, só vai tirar uma. Então a da vida, todas as outras, pode ser tocada. Aí qual é que não pode ser tocada? A da ciência. Então tem uma mente, duas coisas juntas. Talvez seja a ciência material, aonde pende, não olha para a vida, ela pende para as coisas naturais. Aí tem que ser as coisas reais, entendeu? Tem que ser aquilo que se toca, aquilo que se vê. Ok. Aí vem a história, que vocês vão ter que entender. Que o homem, uma vez que erra, o que é que acontece? Aí ele morre por um segundo. É porque eles viram até que a árvore era boa, não é isso? E aí, como é que se diz? Ele estava com os olhos abertos, é isso que eu quero dizer. Então, se abriu os olhos, é porque fechou os olhos. Mas quem assumiu então? Entendi. O homem dispensa a vida, chamado Adão nesse caso aí. A consciência da vida, eles rejeitam. Tá ok. Então fecha os olhos por algum segundo. Mas o Deus ali que está sendo escrito, o Filho de Deus, é o Adão no caso. Ele tem que fazer uma obra, ele tem uma ordem que era para fazer viver o material no caso. É o fôlego de vida, foi soprado, é como dizer, você vai fazer viver. É uma ordem ali. Então ele tem que manter vivo. Então o que ele faz? Então abre-se os olhos do homem. Como? Adão assume. É como sair do centro da consciência. A árvore da vida saindo do centro da consciência. Viva, né? E indo para fora. Se tornando o templo de uma consciência morta. Agora, o que vai acontecer? Ele vai colher tudo do homem. Como homem. Mas não é o homem natural. É isso que o cara está passando. Se quer dizer o que tem que entender o que o escritor pensa, então vamos lá. Olhando para a vida, é essa parte que eu dou. Olhando para o material, outros sábios já dão. Então, o leitor, os observadores que observem as duas coisas, os dois lados, político e tudo. Aí eles vão chegar, então, à conclusão. Não é isso? Estamos colocando na mesa para ser julgado. Né? Então, o que é que acontece, então? Aí abriu o olho do homem, o Adão vai agir como o homem.
Então a ordem lá foi para quem? Foi para Adão, foi para o homem. Foi para o homem. Mas uma vez que Adão assumiu o homem, aí Adão é que vai ser chamado a atenção, lógico. Aí vai dizer, ué, porque Adão está como homem. Não pode esquecer disso. Aí a argumentação vai mudar. Por que vai mudar? Porque Adão está como homem. Então Deus vai dizer o quê? Deus não ordenou para o homem? Foi. Não foi Adão. Mas Adão agora estando como homem, ele vai dizer então, ué, comeste da árvore que eu te disse para não comer? Ué, e a ordem foi para quem? Não foi para Adão? Ou para o homem? Ué, por que está falando com Adão? Mas porque Adão se fez homem. Dá para entender aí? Então, o argumento é aí. Bem, eu não tenho estudo. Os sábios dizem que quem não tem estudo nem lê a Bíblia sabe. Ok, eu não vou discordar deles porque eles aprenderam, nada de si mesmo sabe. Pelo menos a gente que tem fé e não tem estudo, a gente busca de nós mesmos. Ao entendimento, criamos e tudo mais de nós mesmos. E de acordo com a vida, algo bom, realmente. Entendeu? Então, tudo certo. Se alguém entrou para o lado errado e escreveu muita coisa errada, e também fez as faculdades e tudo mais, e regras, onde palavrão é palavrão quando você fala aqui fora por sua conta própria. Mas se você falar tecnicamente não é palavrão. Mas é palavrão, a peça é a mesma. Eu posso chamar aqui uma caneca de caneca, aí não é palavrão. Aí se eu chegar aqui e falar dessa vasilha aí, ou outro nome qualquer, aí é palavrão. Dá para você entender o que eu quero dizer, né? Tecnicamente não é. Mas se você fala fora do que foi dado, aí é. Quer dizer, um poderio sobre tudo. Quer dizer, o escravo, ele é escravo de toda forma. Tanto no estudo, como no trabalho, como em toda forma. É escravo de alguma forma. E o que acontece com isso? Ele não olhando para o escravo, não olha para a sua vida. Não olhando para a sua vida, vai entender o quê? Das coisas que se vê, das coisas que se pode provar. As coisas que não se pode ver é o que está nele, a vida é escrava dele. Né? A vida serve. Pode existir rei sem vida? Então quem é rei do rei? Né? Pode existir o homem chamado Jesus sem vida? Então aí o nome está para duas pessoas. Né? Um rei, ele pode ter seu nome, não tem problema nenhum. Mas o nome tem dois no nome. Quem? A vida e ele. Quem é maior? A vida. Mas quem é escravo? A vida. O maior serve. Por isso o ensinamento de Jesus, quem quer ser o maior, o ensinamento do cara é a mente viva que está dando aí nessa hora. Quem quer ser o maior, que sirva. Que seja o menor. Então aí vem outras conversas dizendo que e Deus que é maior se fez menor. Quem é Deus aí? A vida. Fora o poder maior, que tudo está nele. Tudo está no grande poder, onde toneladas e toneladas estão soltas no espaço. Porque o peso do infinito sobre a massa, sobre qualquer coisa. Põe seu devido lugar e ajeita lugar para cada peça. Aí célula trabalha, cada uma trabalha e vai sendo colocado tudo em seu devido lugar. Então tem uma sabedoria. Mas tudo bem, o homem que quer ver isso, não, isso aí não é sabedoria para ele. Sabedoria, ele existe, mas isso também não é sabedoria. Ele está vivo, mas isso também não é sabedoria. Isso é loucura que ele fala que é. Por quê? Só pode estar morto, na minha opinião, mas eu sei que está vivo. É o modo de eu falar, né? Mas não condeno. Eu estou só fazendo aqui uma crítica, igual ele faz com o pessoal da fé, não é isso? Mas tudo bem. Então repare bem, voltando ao assunto, então lá o Adão assumindo o homem, aí Deus vai falar para o homem, mas agora como Adão. Por quê? Aí o leitor vai entender Adão. Tudo bem, está certo, vai entender Adão. Mas o Adão está como homem, porque a ordem foi dada ao homem, não a Adão. Esse é que é o problema. Então vamos lá, comeste do fruto
que eu disse para tu não comer, a ordem foi dada ao homem, não a Adão. Adão é que está assumindo agora. Aí agora Adão tem que responder como homem, ele diz, a mulher que tu me deste. Está entendendo como é que é as coisas? A mulher que tu... Então, como é que você vai entender a escritura? O estudado não vê isso aí. Por que, que não vê? Não entendo por que, que não vê isso. Agora vamos ver a ordem, né? Deus, em momento algum, fala da árvore do meio. De jeito nenhum. A árvore do meio só é citada quando é, como é que é? Brota no centro do jardim. Como eu já disse, o jardim não pode ser aqui fora, porque se a terra é redonda, vamos botar assim, ou oval, seja lá como for, o centro não está na superfície. O centro está dentro. A árvore da ciência, ciência também, é o que está dentro, é na consciência. Então, vamos ver a consciência da ciência, se tem vida nela. Se a árvore da vida está sentada no centro. Mas a própria história já aponta que não. Por quê? Porque é assentado o Adão no centro, a árvore da vida está na consciência, ele é como a árvore da vida, e o fôlego que o homem tem é da vida, não é dele, né? Se perder, morre. Então, olha a história como é que é tão simples, né? Aí o que acontece aí, então? Deus não fala não comer da do meio, Deus nunca falou isso, ele fala para não comer da ciência, não é isso? Então vamos lá. Agora vocês têm que parar com esse negócio. Quem faz isso muito é da igreja que minha esposa é sétimo dia. Minha esposa é do sétimo dia. Eu não sigo religião. Eu tenho fé. Isto e vejo a Bíblia. Esse é que é o problema. Mas buscando o que é justo. Eu posso errar. Eu não entendo da história. Mas eu tenho uma opinião comigo. Se tem um homem vivo, ele tem uma consciência. Ah, mas se está vivo é porque tem uma consciência viva também nele, fazendo viver a consciência dele. Ele por si só nada pode. Quem pensa, quem fala, quem faz tudo isso é a consciência da vida, que não julga o homem, serve o homem e dá tudo o que ele deseja. Se ele desejar, é o maior problema dele. É o que eu tenho visto. Então, tem que ter consciência, né? Aí vamos ver então agora, que como eu falei da igreja da minha esposa, né, sétimo dia, o pessoal de lá aprendeu, botaram na mente a serpente do lado do Éden como a grande serpente, e entra em texto que não tem nada a ver, que caiu do céu, sem entender da história realmente, porque está, sei lá, mas tudo bem. É a fé e é inocente. Por quê? Porque não está vendo, é inocente. É a criança de Deus. Assim como disseram que criança também se referiu a soldado romano. Então, esses são os soldados de Deus, vida, o grande poder realmente. E os soldados lá, né, de Roma é as crianças do Deus daquele século, Deus do Império. Igual eu falei para vocês que Paulo dizia, dou graças a Deus todos os dias. Graça realmente é dar a conhecer alguém. Então ele levava informação para o Deus do século, para o Império. Mas para quê? Para que mantesse aquele povo ali vivo. Ele estava a favor do povo e tentando educar o povo. Entendeu? Então muita gente vai ver errado. Tanto é que depois ele diz o quê? Ele fala, e não esqueço de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, repare bem a diferença. O Deus do século, no qual ele dava graça todo dia, por eles, quer dizer, dava a informação lá dentro. Por eles, o que é graça? Graça é informações. Quando vem de Deus, é para dar sabedoria ao homem. Mas quando vem do homem, assim como Paulo, para o império, para o Deus, entendeu? A graça a Deus, então ele está dando informação. Então tem que saber o que é a graça. A graça é isso aí. Não tem para onde correr. Dentro da graça que vem de Deus tem tudo de bom. O amor, o bom ensino da vida e tudo mais. E quando ele dava graça ao Deus daquele século, ao império, ele dava graça pelo povo. Dizendo o quê? Mostrando como o povo estava indo,
estava direitinho, não estava arrumando problema nenhum, porque depois que Roma tomou tudo, o pessoal andava fazendo motim, claro. Ninguém vai ficar satisfeito de ser escravo à força, né? Você tem que se tornar, vamos supor, o cara é judeu, ou outros lá, porque tinha vários, não era só judeu não. Aí tem que pagar para deixar de ser judeu e ser romano, mas é a guerra da época, nós não estamos mais nisso aí. Mas se querem tocar no assunto, a gente toca no assunto e vamos olhar para a justiça, né? Então vamos voltar lá atrás, que eu vou falando e eu saio, né? Então vamos lá para o Adão novamente. Então a serpente lá, eu disse que a igreja da minha esposa tem aquela serpente como a serpente tal que engana. Olha, se vocês querem culpar alguém, serpente que engana, então o escritor é o cara que escreve a história. Ele cria a história e testa. Então na mente dele é que está tudo isso, né? Botava. Ele botou para fora. Agora vamos ver quem vai colher o que ele lançou fora. Ele deu fruto. O cara escreveu, ele deu fruto. É isso que vocês têm que entender. Aí a época da colheita, vamos ver o que vocês colhem. Ele deu fruto. Ele deu fruto, serpente deu fruto de tudo que é jeito. Agora vocês vão colher e vão direcionar a quê? Esse é que é o problema. Dá para entender, né? Eu não tenho estudo, mas, poxa, vamos raciocinar um pouquinho. Aí o que acontece? A serpente ali é do campo. Então é que diz. E que o Senhor fez a mais, a mais sagaz, né, do campo. Lá é o que tá lá. Então agora vamos ver então o seguinte. A ordem que Deus deu, vamos lembrar da ordem. Vamos lembrar primeiro onde estava a árvore da vida. Eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto de falar porque eu sei, ainda não viram. Eles vão ficar até com raiva porque eles não querem que veja. Agora eles vão tentar tirar o valor de todo jeito. Por que tentar tirar o valor da história? É a história. Vamos concordar, vocês têm fé? Vamos concordar que ela é a história mesmo. Deus é criado, tudo direitinho, está certo. Mas você não está vivo? Tá. Tem uma vida em você? Tem. Esse é o Deus que você crê. Está tudo feito. Alguém pode fazer o sol? Não. Todas essas coisas, mesmo que seja unido por tempos e tempos, naturalmente se forma as coisas. Então o grande poder, esse é o Deus que vocês creem. Então não se importe que a pessoa quer derrubar a história e junto quer derrubar a fé. Entendeu? Quer tirar a fé de você. Não aceite isso. Não dê ouvido para essas coisas. Olhe para a vida. Se tem um ateu que é contra Deus, não tem problema nenhum. Ele vai ser contra a palavra. Ele nem sabe quem é Deus. Ele tem um nome também, não sabe qual é o nome dele. O que é se fazer carne? O verbo se fazer carne, o que é? Ou é o contrário? A carne se fazer verbo? Entendeu? Essa dica é para você olhar o contrário. Que o nome, que a carne está se fazendo nome. Para ver se você lembre que a carne estando viva tem que ter vida em si. E a vida também se fazendo nome. Acho que dá para entender, não? Então, o cara não vai escrever assim, o cara vai escrever assim, e o verbo se fez carne. Quando o verbo, palavra, vem tudo do homem mesmo. Então, o verbo se faz carne. Então, os nomes são criados, não é isso? Se os nomes são criados e dado a uma criança, e a criança atende pelo nome, ela já começa a ser mentirosa desde que começa a atender pelo nome, porque ela não é a palavra, não é o verbo nenhum, não é palavra alguma, não é isso? Mas aprendeu assim a receber isso como nome. Quando se fala o nome, fulano, opa, estou aqui, Mas ele atendeu pela palavra, pelo nome. O nome não é ele. Então ele se fez o quê? Assim que ganha nome, ele se faz o quê? Se faz verbo. Não é isso? E se faz mentiroso também. Todos que atendem pelo nome. É duro, não é duro? Aí vão querer acusar. Porque Jesus mentiu. Os caras deixaram um monte de janela para o pessoal entrar.
Agora vamos ver se tem juízo para entrar e saber julgar. Porque se você julga que Jesus ou Deus é mentiroso, então, mesmo sendo história, e você faz isso para derrubar a fé, porque o pessoal não olha para isso e olha para o Deus que ele tem consciência na mente. Entendeu? Dando sinal de vida. Ele não quer saber, ele crê, acabou. Então, o que acontece? Se os personagens são mentirosos, e são nomes, não é isso? Então, você é o quê? E desde a hora que você responde pelo seu nome, você é mentiroso. Pô, você não é o nome? Como é que alguém fala o nome e você vai responder, se você não é a palavra? Dá para entender? Então, onde é que quem pode julgar então que alguém mentiu, alguém fala, não, não adianta. Tem que colher o que é bom. Colher os bons ensinos. Então, e outra coisa, às vezes você não vê, então não, os sábios que só quer aquilo que vê, então tá aí, o que vê tem a vontade. Agora cuidado para não cair no buraco, porque o que vê tá bem amplo, o jardim está lotado, entendeu? Agora cadê a vida no centro? Alguém está vendo? Não. Então vamos voltar lá, porque eu falo, já tem 32, aí é problema. Mas vou complementar. Eu vou complementar esse vídeo. Então repare bem que Deus não falou árvore do meio, falou? É para você lembrar. Lá no meio, a árvore qual é que está no meio? A da vida, não é isso? Todas elas, da vida e todas as outras, podia ser comida. Mas só que falando assim, tem uma envolvida que não poderia ser tocada. Então qual é que Deus fala que não pode ser tocada? A do meio ou a da ciência? Vê se guarda na cabeça. Eu estou falando justamente por quem tem fé, porque o que tem fé, não vendo isso, é como estar morto. Aí não vai ver muitas coisas. Porque o sábio não está vendo também coisa alguma. Ele está criticando o crente, mas ele não está vendo droga nenhuma. Está vendo politicamente. A guerra, etc. Isso aí é fácil. É quando é sexual, é parte material, eles vêem tudo. E às vezes nem é, mas eles colocam que sim, porque é o que eles mais entendem. Não é isso? Agora, cadê a vida em si? Quem o construiu? Isso aí não entra em pauta. Ok. Então tá certo. Deus não fala árvore do meio, ele fala da ciência. Ele é do meio para lá. E meio tem que ser dentro. Como eu já falei, uma esfera não tem meio por sobre, é no centro. A árvore da ciência fala de centro mental. Vamos ver se a árvore da vida está no jardim de Deus, na sua consciência. Então vamos ver. Porque, se eu não estou enganado, em Apocalipse diz, estava de um lado e do outro do rio, porque tem um rio aí. As águas carregam tudo. E tá aí. Entendeu? E tinha muita pedra preciosa lá que é para cegar a mente. Então, repare bem, que de um lado, antes de sair o rio do jardim, o escritor fala de quê? Da árvore no meio da vida. A árvore da vida no meio do jardim, não é isso? Então tá aí, ó. E a da ciência secundária, não é isso? Ok. A ordem de Deus não fala para tocar em árvore de meio nenhum, fala para não tocar na da ciência, o restante da vida toda pode ser tocado. Outra coisa, livre-arbítrio. Não toque na da ciência do bem e do mal, é uma ordem. Se é uma ordem, não tem livre-arbítrio para tocar no que é bom e o que é ruim. Que o bom é o bem, o que ele está falando dessa árvore do bem e do mal aí, do bem, na verdade, é a consciência humana, na minha opinião. Por quê? Porque ele não vai olhar para a vida e ele faz o bem para si mesmo, por isso que Jesus vai falar, você sendo mal, seu filho pede peixe, você vai dar cobra. Então repare bem. Mas a consciência da vida é diferente, então. Aí deu a ordem e tal, mas não, ele falou da ciência. Isso tem que estar dentro. Então vamos ver se a árvore de um lado do outro do jardim, na história, na sua consciência, se encontra a árvore da vida ainda. Então vamos ver. Aí vamos diretamente ao assunto da serpente. É melhor, vamos pular o rio todo. Vamos para o outro lado do rio, vamos ver se a árvore da vida está no meio. Ó, no jardim tá. Aí vamos pular os rios, não vamos ler o rio. Vamos direto para a conversação da serpente.
Pulamos o rio, agora vamos ver se a árvore da vida está no meio da sua consciência, no jardim de Deus dentro da sua cabeça. Então vamos ver. A serpente então vê a intenção da mulher. É o que eu estou vendo. Aí, é assim que Deus disse. Não tocar em todas, não, né? Não tocar, quer dizer, na da vida e todas boas, não. Quer dizer, ela estava tocando justamente na que Deus disse, não tocar nessa. Se está tocando nessa, está abandonando as outras. Então a serpente está vendo isso. Era mais sagaz dos animais. Mas a mulher vai testar a serpente. Esse é o problema. E quem se torna serpente é o leitor. Por quê? O mais sábio que seja se tornou serpente. E quem fala da serpente, todo mundo contra e tal, e não vendo, é serpente. Aí é que está o problema. Será que vocês não vão acordar nunca, na minha opinião? Estou falando agora para os estudados. Porque o crente ele já tem fé, dá sinal de vida. Mesmo não entendendo, dá sinal de vida. Só basta agora se apegar com a vida. Só isso para ver o que aconteceu nos escritos, que botou todo mundo, matou meia dúzia de mentalidade. Quer dizer, a história está mostrando, não é que matou, está mostrando que já estava morto. Esse é que é o problema. Então, vamos ver então. Aí vamos ver ó, o que é que a mulher vai dizer. Ó, vocês lembram onde está a árvore da vida? No meio. Sabe que em cima, no globo, né, redondo, não pode ter meio, o meio está dentro. E o sinal está, a árvore da ciência do bem e do mal, a ciência, mostrando que é dentro. O jardim de Deus é dentro. O jardim da vida é dentro. Na mentalidade. O escrito foi escrito para a consciência. Agora vamos ver os frutos que foi dado, tanto para a consciência do erro, como para a consciência da vida. Então é esse. Do erro que eu digo, eu não modo de falar, consciência material e consciência da vida. As duas estão juntas. Uma depende da outra para que a máquina funcione e para que a vida esteja aqui. Então, aí a mulher, vamos para a ordem da... Agora vamos ver o que a mulher vai dizer. A mulher diz, não, Deus disse que podemos comer de todas sim. Ué, mas a serpente estava vendo que ela não estava fazendo isso. E tanto não estava fazendo, que ela vai tentar pegar a serpente pelo pé. Quer ver o que ela vai dizer? Não, Deus disse para comer de todas sim, podemos, os frutos das árvores podemos comer de todas. Né? Podemos. Agora, Deus disse, olha o que ela vai dizer. Vocês lembram que Deus disse, né? Deus disse para não comer do meio? Não, Deus não falou isso. Falou? Não. Tá, estou falando assim para vocês lembrar. Então ele disse para não comer da ciência, não é isso? Então vamos ver que a mulher diz, Deus disse para não comer do fruto da árvore do meio. Ó, do meio. E nem tocar nela. Se tocar, certamente morrerás. Ó, ela falou o quê? Para não tocar no meio. Deus falou isso? Vamos ver. Volta lá. Deus diz, comei todas as árvores livremente. Todas. No momento até a da ciência está envolvida. Agora ele vai tirar uma. Vai ficar só a da vida e as outras. Quer ver? Ó? Menos a da ciência. Do bem e do mal. A ciência do bem e do mal é algo que não olha para a vida, não tem amor. Ele tem amor pelo que é seu e ele tem que ser o cara. Então, essa é a ciência. Mas mesmo assim é a vida que dá tudo. Esse é que é o problema. E não tem culpa por isso. Entendeu? É o teste que a gente vai fazer aqui agora. Vamos ver se pulamos o rio, não foi? Vamos ver se do outro lado do rio a árvore está no meio. Mas já vimos que não está, não é isso? Na mente da mulher já não está. Por que não está? Porque ela diz o quê? Deus disse para não tocar na do meio. Ué, a do meio é da vida. Então ela já saiu do meio. E quer que todo mundo acompanhe ela, não é isso? Que não toque na do meio, para que não viva eternamente, toque na outra. Mas a serpente, ela viu, esse é que é o problema. Quando ela fala meio, para não tocar na do meio, a serpente diz que vai morrer, a serpente sabe que a do meio é da vida. Ela não caiu na conversa da mulher. Ela diz o quê? Não, certamente não morrerás. Aí é ponto final do trecho. Dessa parte é ponto final.
Não adianta querer emendar, porque a próximo trecho agora é para responder o que a mulher disse depois. Entendeu? O que ela disse aí, que Deus disse. Mas Deus não disse, não é isso? Ah, então agora a serpente vai dar outra resposta para esse assunto. Ah, Deus disse isso, né? Então ela vai falar, então, Deus, ele disse isso porque, ó, o Deus que falou para a mulher. Qual foi o Deus que falou para a mulher? Porque o nome é um só. Tanto é Deus nas trevas como Deus na luz. A criação aponta isso. Tudo estava em treva. Aí vai haver uma separação da treva. Por quê? Vai chegar a luz. Esse alvorecer é a separação. Aí, plena luz. Agora, o que o escritor vai colocar? Ele vai colocar agora, quem não viu aí, que chegou luz, que é o alvorecer, é que faz separação entre a treva e a luz que chegou. É o alvorecer da luz. E outra coisa que vocês têm que entender. Se todo mundo estava em treva, e para eles são o dia escuro, para eles é escuro ali, mas é o que eles sentem como dia. Então repare bem, luz escura, olha o que vai acontecer. Quando vai haver separação, que a luz vai chegando, esse amanhecer, alvorecer para a luz, é entardecer para quem está na treva. O sábio, será que não está vendo isso? É história, tudo bem, é história, mas tudo está escrito em cima disso tudo aí, ó. Então repare bem. Agora o escritor vai colocar o quê? Já que ninguém viu que esse alvorecer para a luz é o entardecer nas trevas, porque se clarear nas trevas, para eles é noite. Porque o dia deles é escuro. É isso que ninguém nota, não é possível. Aí o que acontece? O escritor vai pegar o final, vai pegar a separação da luz. Ó, vai tirar, quem é das trevas vai ter que sair fora aí da luz e entrar para as trevas de novo. Ó, a cidade construída de luz no meio das trevas vai ficar limpa, quer ver? E Deus fez separação entre a luz, ó, e as trevas. O que é essa separação entre a luz e as trevas? No alvorecer das trevas, se a luz vem, é o alvorecer da luz, é o que faz separação entre as trevas e a luz, é o alvorecer. Que é esse alvorecer da luz? É o entardecer nas trevas. As trevas têm como dia a escuridão. Se vai amanhecendo, está entardecendo para ela. O escritor já botou, né? Veio a luz, então já botou a separação entre a treva e a luz, o dia aí, né? É o primeiro dia de luz. É o que vai ser contado por dentro. Agora ele vai botar separação de novo, ó. Agora é outra separação. Para quem está na luz ali e é das trevas, vai dar ouvido mais às trevas e vai amar mais as trevas. Então aí vai dizer ali, separação entre a luz e as trevas. Ó, a separação entre a luz e as trevas é o entardecer para quem está na luz e o alvorecer escuro. Aí está o problema. Aí depois tem que vir madrugada até que chega o alvorecer novamente, que separa as trevas, novamente faz separação entre a treva e a luz, que vai chegando a luz e tal. Dá para entender? Então, voltando ao assunto. Então a mulher diz o quê? Deus diz para não comer do meio. Vamos ver a ordem de Deus. Deus diz, não comer é da ciência. Ele não falou meio. Onde é que está do meio? Aí fez brotar no meio do jardim, né, a árvore da vida. Ah, no meio. Ocupou meio centro. Chegou ali no centro. Ó, e o jardim não pode ser na superfície, porque superfície redonda não tem meio. Mesmo que você determine, não adianta, porque faz parte de tudo. Tem que estar no centro, dentro. Então, a da ciência, porque se você concordar que seja em cima, por fora, então a da ciência, do bem e do mal, tem que ser por fora. Ah, então, é o que aconteceu depois. Por quê? A ciência ganhou vida. Porque a vida estava no centro, saiu, se uniu à ciência do bem e do mal. Aí está a evolução. Com destruição e coisa boa, com destruição e coisa boa. Tá aí. O cara não escreveu errado. O cara era uma mente, a gente pode chamar ela de Deus, porque ele mesmo criou o nome, ele mesmo se chamou Deus. Ele viu da história de outros, de Elohim, sei lá, Elohim. Então,
O que acontece? É a história de outro, mas era mente viva. Eu sempre digo isso. O cara é mente viva. Está a favor, às vezes, está no meio de um império, ele tem que escrever para dois lados. O escritor tem que escrever para os dois lados. Se ele ofender a ideia na pinta que está contra o império, ele morre ele mesmo. Ok? Então ele tem que ser consciência viva. Dá o que os caras não vê. Os caras olham para a vida? Não. Ele olha para a vida do dia a dia. Riqueza e tudo mais. O escritor aí pode colocar a vida mesmo, que está dentro dos caras, servindo a eles. Igual o escritor também está servindo a eles. Então já mudei de assunto, agora vamos voltar lá outra vez. A Adam está no meio. A ordem de Deus não fala, né, para não tocar na do meio, fala para tocar na da ciência, para não tocar. É a mulher quem diz. Deus disse para não tocar no meio, testando a serpente. Aí, a resposta da serpente é que a mulher se engana com a própria mentira. A serpente diz, não, certamente não morrerás. Porque a serpente sabe que a mulher falou meio é da vida. Você não morre. Não diz lá que se comesse vivia eternamente? E uma vez que rejeitaram, está mostrando que todos rejeitaram. Todos que lê também rejeita. Por que rejeita? Porque não olha para a vida. Os grandes estudados, doutorado, esquece. Aí diz que não quer dar ouvido porque isso tudo é mentira. Mentira. Então eles estão dando ouvido politicamente e tudo mais, mas só que tem a parte política e a parte da vida. A da vida falou de árvore de vida, bem claro, vida. Vida é outra coisa, não sei isso aí. Embora tenha vida dia a dia, a vida como biografia, a vida, justamente já falei no dia a dia, né, a situação, chamar de tudo isso chama de vida. Mas e a vida que faz viver? Esqueceram? Não tem? Tudo bem, então você é uma máquina que você come e se alimenta e só isso. Mas só que isso aí é a vida do material, combustível para o material. Mas o material é uma máquina, tem que ter um motorista. O motorista é esse aqui da vida tudo. Porque tudo bem, então vamos supor que você seja essa máquina perfeita. Não tem vida, vamos lá, não tem vida. A vida é feita pelo material, pelo que você come. Vamos lá então, ok. Aí você come, está tudo são. Aí a consciência da vida vai embora com vida e tudo. Essa é que dá poder em tudo. Aí você está vivo, mas não tem consciência. Vai dar morte cerebral e o corpo vivo. Está bem alimentado, com tudo funcionando direitinho. A máquina está boa. Mas a vida não está mais ali, o motorista saiu fora. Não é interessante? E às vezes a máquina dá defeito e a vida continua. E o cara fica sofrendo, a vida está sofrendo junto com ele, servindo a ele. Serviu em tudo, no sofrimento também. Um verdadeiro casamento. Honroso. Honrando-lhe. Aí o cara diz, porque Deus não faz isso ou faz aquilo, criança morrendo, não sei o quê. Não entende, a vida é o Deus. Está tudo dentro do maior poder, que é Deus também. O homem é um Deus também. Agora, o homem material é mais poderoso do que o seu escravo, que é a vida, que o serve, movimenta a máquina para todo lado, dá o que a máquina quer e não julga. E a máquina não se dá conta que tem um motorista. Interessante. Mas ele já diz que é o cara. Aí assim, os outros é burro. Isso aí sabe nada. E a vida não julga se você é burro, se você é inteligente, se você crê ou se você deixa de crer. Não julga nada disso. Não julga ateu, não julga crente, não julga cristão, não julga religião alguma. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Eu vou finalizar. Então, a mulher tenta tirar a serpente, mas tirou o leitor. Aí os sábios passam por cima da verdade. Vai querer falar de serpente? Serpente é um personagem. A mulher também é um personagem. A regra está na mente do escritor, criando história para a mentalidade, para ver se a vida é na mentalidade que vai ver a história. Tem política no meio? Sim, é colocada justamente dentro de uma
É escrito assim, dentro de uma área política, vamos botar assim, que era dada para o povo, para falar para o povo a leitura. Mas acontece que aí se coloca para a vida. O povo está vivo, não está morto não. Agora vamos separar quem é que ouve, entendeu? Quem está vivo e quem está morto. Aí o cara, mas é vivo, morto, está enterrado, é zumbi? Não é nada disso, é um modo de falar. É um modo de falar. Se você não passou pela árvore da vida aqui, você não entendeu, quando você vai contra a serpente, você vai a favor da mulher, e justamente quem te enganou. Porque é ela quem diz. Deus disse para não tocar na do meio. Deus nunca disse isso. E a do meio é a qual? Não é a da vida? Então a mulher trocou a ordem de lugar e vocês não vê. O crente tudo bem, o crente é da fé. Ele não tem culpa de nada não. O sinal de vida deles é ter fé. Estão vivos. Para poder esperar alguém dar pela promessa que ia ser tudo posto às claras. O ateu está fazendo parte dele. Está colocando a parte política e a parte toda botando às claras aí da história. Até no final eles vão ter que olhar para a vida e aí vão entrar na vida, porque eles têm que dar tudo. Agora, aí vai ter que pedir perdão, porque está sacrificando os inocentes e os crentes não tem nada a ver. Esse é que é o problema. Vão chorar, porque se levar a sério e condenar um Deus que matou o personagem, então está condenando a si próprio. Porque você estando vivo, o que sai de você é vivo. Ok? Não saiu do pai e da mãe. É duro isso, não é duro? Mas é verdade. Não é mentira. Ou é? Então só que você pode estar morto. Mentalmente, morto vivo. Como? Não é zumbi. Por isso Jesus diz. Deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então de que morto que ele está falando? Não é amor de entendimento, né? Daqueles que diz assim, aquele que ouve minha palavra tem a vida eterna, aquele que não ouve não tem a vida eterna. O que quer dizer? Vida não é a biografia? Ele está dizendo que é a biografia do eterno. Ele estava dando um ensinamento. Como o eterno é, justo. Então, o que deram os deuses que foram dados não era o eterno. Estava em nome, mas não era. O povo, pela fé, colhia como eterno. Porque não sabe o que é justiça. Mas está vivo, porque faz em nome do eterno. Não estão perdoados? Está perdoado. Não tem problema. Agora tem que... como é que se diz? Se reconhecer, né? Então o que eu quis mostrar é isso. A mulher, não passam pela mulher. Só isso que eu estou querendo mostrar. A mulher na careta de pau diz que Deus disse para não tocar na do meio, certamente morrerás. Vocês não olham para a ordem de Deus, nem olham que a árvore da vida está no meio. Deus falou para não tocar na árvore da vida? Ele não falou isso. A mulher é quem está dizendo isso para pegar a serpente. A serpente não caiu. E devolve para a mulher, então, a intenção dela. Então, se Deus fez isso com você, falou isso para você, porque ele sabe que certamente abrirão seus olhos. E já deu outro aviso. Qual? É que vai morrer e o filho vai abrir os seus olhos. Quem era o filho? Adão. Deus estava lá e Adão está ali. O Senhor era o do material. Deus é o da vida. As duas coisas estão juntas. Ali era o escritor escrevendo. Ele está auto se dividindo nas duas coisas. Entendeu? E contando a história. Aí pegou todos os sábios do mundo, mostrando que estão mortos. Mas mortos de quê? De sabedoria. Aí vai criticar o que não tem sabedoria de homem porque não estudou. Sabedoria de homem. Aí o que tem sabedoria de homem é formado, tem doutorado, não passa na sabedoria de homem. Porque o homem colocou a vida no meio. A vida. Aí não passam porque não olham para a vida, olham para o material. Ciência do bem e do mal. Quer dizer, da vida e da morte. É o que quer dizer. Então, se olha mais para o mortal. As coisas que é tocar. Mesmo assim, eu já falei uma vez, não se toca mais, porque tudo ganhou nome. Se ganhou nome, você não consegue tocar. Vai sempre tocar no nome primeiro, não adianta.
Nunca mais se toca no real. O real tá. Já acabou o mundo nesse modo aí, está abandonado. Vocês vivem na palavra. Tanto da fé quanto não da fé. Se vive na palavra, toca na palavra, o conteúdo vem vestido. Todos os conteúdos estão vestidos. Ah, vou comer um arroz. O grão está na palavra. Você come, mas ele. Então, é isso aí. Esse é o problema. O mundo se tornou como espiritual total. Quer dizer, palavra, mentalidade, não adianta. Então, só isso que eu queria dizer. O sábio critica. Eu estou vendo que eles criticam. Não deveria criticar. O estudo dele está correto. É isso que tem que entender. Está correto. Olha dentro da história, tudo baseado, tem fundamento. Esse é que eu chamo de fundamentalista que fundamenta tudo. Eu não chamo o cara que cria de fundamentalista. Ele não é fundamentalista nenhum, ele é apenas criativo, ele cria em cima, é diferente. História criando história. Depende do modo que você vê as coisas. Você entra na escritura, é igual tem um doutor aí, um moço aí, que ele falou bem isso aí. Eu concordo com isso. Porque eu também penso isso aí. É do modo que você entra para ler. Ó, eu entro pelo modo da vida. Então é o modo que eu estou vendo. Foi escrito para isso? Talvez não. Mas lá está a vida. E tem uma jogadinha da vida aí, da qual acabamos de falar agora. E a maioria foram contra a serpente e caíram no erro da mulher. Aí outra coisa, tem que entender aí. Aí eu não olhando para as duas coisas, Adão não é o homem. Ó, deu nome animal e não encontrava para o homem. Se você não encontra algo para seu filho, você não é o filho. Então se Adão não encontra para o homem algo, Adão não é o homem, não é isso? Mas está no homem. O filho não está em você, já saiu, é teu filho, mas antes estava. E a história depois vai mostrar que o filho também sai. Como? O Adão ele é obrigado a abandonar seu posto e vir como homem. É isso. De dentro ele vem para fora. Quem entra para dentro? Consciência morta. Ele tira tudo para fora. Está limpando o jardim. Essa era a promessa. Então não se importe que eles estão falando besteira ou critica ou não tem problema, xingam a Deus, xingam tudo. Xinga a palavra, cara, não tem problema nenhum. Porque eles também erram, porque se ele se faz verbo, ele se faz verbo. Se recebe o nome e atende pelo nome, todos. Começa a atender, mente. São mentirosos, não adianta. Então aí vai acusar quem? Isso é que é o problema. Ah, gosto das coisas real. Se tudo tem nome, cadê? Cadê o real? Cadê a sabedoria? Esse é o problema. Cadê a sabedoria e os doutorados dos sábios? A filosofia tem várias. Elas foram ajeitadas. E tem gente até que diz assim, acabou não. Ela foram aprimorada. E bateram o martelo como valor. Só que isso aí é ensinamento de homem. Tudo é de homem. Vem a religião, vem tudo é de homem. Não adianta querer. Agora, homem pode fazer as coisas estando morto? Não, então tem a vida aí. Tem a consciência da vida que fala no meio e aí tem que ter ouvido para ouvir. Por isso que vai dizer, quem tem ouvido, ouça. Bom, eu fui misturando, mas para quem tem paciência e presta atenção, vai ver que eles passam por cima da história, não consegue vencer o mito. Assim como o da fé também, não tem problema nenhum. O da fé dá sinal de vida. Por quê? É porque busca o Pai. É a vida buscando o Pai. Não é o material. Ele pode até te dizer, eu sou material. Claro, na história de Adão aqui, Adão se faz homem, se faz material. Aí é que Paulo diz, o piscar de olho, por um segundo. E a serpente sabia que ela disse assim, não. Aí já é o argumento seguinte para a resposta que a mulher disse que Deus disse, e Deus não disse. Mas é que Deus disse, então aí a serpente vai dar essa resposta para isso. É porque ele sabe, então, que abrirão seus olhos. Ele bem sabia que se a vida, o filho,
que é o Adão aí, que vem receber o nome de Cristo e vem receber o nome de Jesus. Está tudo no homem. Então, se ele sabe, ela sabia muito bem que o filho não ia deixar, de jeito nenhum. Então, o homem rejeita a vida e a vida então sai do centro. Vem para fora como homem. Agora, então, aí, dentro da consciência do homem tem a vida? No centro do jardim da mental? Tem? Não, não tem. Então, do lado onde foi brotada a árvore, de um lado do rio foi brotada a árvore, no centro, e do outro lado, a árvore não está mais como? Claro, não está mais, porque se estivesse vocês viam, mas não estando vocês não vê. Mas é na sua cabeça, na cabeça de cada um. Se a vida estiver no centro, você vai saber que lá está no centro e vai saber que Deus nunca deu a ordem para não tocar na do meio. Ele nunca falou isso. Então aí vocês iam ver que a mulher trocou a ordem. Aí cadê o sábio? O sábio foi pego pela própria história, que ele acha que é uma bobeira e palhaçada. Aí a história mostrou, é uma bobeira dessa, bobo a história, e pegou, mostrando que tem mais bobo do que ela. Sinto muito em dizer isso. É verdade ou mentira que eu estou falando? Pronto, testa lá, vê se não é verdade o que está escrito. Eu não quero saber se alteraram, isso é problema de quem alterou. Quem alterou, então, teve visão. E vão tendo visão de lá para cá e vem mexendo na escritura. Agora, os que não entendem, aqui é o pé da letra também está dizendo a mesma coisa. Lá tem sentido, não adianta. Eu já vi isso. Tá bom, foi um prazer. Eu ia falar diferente essa história, ia botar capítulo e tudo mais, ia mostrar. Mas mais uma vez eu estou falando da mesma coisa um pouco diferente. Eu só vou falando a mesma coisa de modo diferente até que acorde os sábios também. Né? Que tenham vida, que tenham a sua consciência, de um lado e do outro do rio, que isso é o modo de falar historicamente, que isso aí virou uma história, um conto, mas virou um mito, mas não de mentira. Se tornou realidade, porque a vida está em você, não pode negar. Aí tem um fundo de realidade, ou não tem? Não, a não ser que você esteja morto. Estudou demais para morrer. Tá bom, foi um prazer. Mas depois ainda vou falar desse assunto. Um dia eu vou falar. Eu acho que já deu para entender, eu acho que não precisa nem. Mas eu vou ter que falar. Conforme eu ouço o vídeo por aí, eu vejo que quando a pessoa fala a respeito, aí eu sou obrigado a fazer vídeo novamente, de outro modo. Para ver se consegue entender. Tá bom, foi um prazer. O nosso Pai, né, celestial, verdadeiro e justo. O Filho somos nós mesmos, a vida. Foi feito no material, a história bate certinho, não adianta. Não é porque eu não pertenço a igreja nenhuma, não fui doutrinado em igreja alguma, entendeu? Eu falo do que conheço, de mim mesmo. Então é isso. Tá bom, foi um prazer. Até a próxima.